Todos pensam que ele é um falso médico clandestino sem licença, mas ele é o melhor curandeiro do mundo. Zenos é um jovem e talentoso curandeiro no reino de Herzet, uma nação cuja história foi fortemente moldada por curandeiros. O Hospital Real de Herzet é famoso em todo o mundo por seus curandeiros talentosos, que tornam o mundo um lugar melhor. Mas Zenos não é como os outros curandeiros que são devidamente treinados e possuem licença. Ele é um curandeiro autodidata que atua nas favelas sem licença. Ele mora em uma grande casa degradada junto com sua serva elfa, Lily, e cura qualquer um que possa pagar sua taxa, sem fazer perguntas. Ele tem outro colega de casa, um fantasma MILF chamado Carmilla, que apenas flutua pela casa sem fazer nada. Em um dia comum, após tratar todos os pacientes que o visitam, Zenos faz uma visita domiciliar a um paciente que pode pagar mais, e Lily começa a preparar o jantar. Logo depois que ele sai, uma fila inteira de admiradores de várias espécies vem à clínica, esperando passar algum tempo com ele. Eles incluem a garota lagarto, Zofia, a peluda burra, Linga, e a elfa negra musculosa, Loev. As garotas começam a competir pelo direito de ver Zenos primeiro e falam como querem que ele examine seus corpos minuciosamente, mas Lily as interrompe furiosamente porque não gosta de ninguém cobiçando ele. Depois de acalmar as 3 garotas, Lily as convida para ficar para o jantar, dizendo que vão comer juntas quando Zenos voltar. No entanto, assim que ela sai da sala para lavar roupa, a Furry e a Muscle Mommy não conseguem conter a vontade de provar o ensopado delicioso antes do jantar. Um único gole do prato faz com que desejem mais, e até a garota lagarto não consegue se segurar por muito tempo. As 3 terminam um ensopado em tempo recorde, mas então percebem que agora estão em sérios apuros. Enquanto se perguntam como vão explicar, Lily volta e fica horrorizada ao saber que essas idiotas comeram todo o jantar. Eles começam a culpar um ao outro por terem acabado a comida, mas então Carmilla chega lá, furiosa porque estava realmente animada com o jantar de hoje à noite. As 3 garotas estão morrendo de medo dela e se oferecem para ajudar Lily a cozinhar uma segunda leva. Lily informa tristemente que não tem mais ingredientes, então elas decidem trazer os melhores ingredientes que conseguirem encontrar para ela. Enquanto as garotas estão preocupadas com o jantar, Zenos retorna para casa após terminar sua visita. No caminho, ele passa por uma garota fera chamada Teal, segurando o estômago firmemente para suprimir a dor insuportável que está sentindo. Ele para examinar os sintomas dela, mas nesse momento, o mestre da garota fera chega, perguntando a ela onde diabos ela esteve. Teal lhe diz que foi a um médico por causa da dor de estômago, mas como não tinha dinheiro, eles nem a examinaram. O bastardo arrogante apenas suspira enquanto a pega pelo cabelo, perguntando se ela acha que uma escrava como ela pode ter um dia de folga apenas fingindo que está com dor de estômago. Ele a arrasta para fazer o seu trabalho e Zenos assiste a esse drama se desenrolar sem fazer nada porque isso não é da sua conta. Enquanto isso, o idiota leva Teal ao cemitério local e a joga em cima de um túmulo, liberando um fantasma que entra em seu corpo sem ninguém. Notando, o homem começa a dizer para ela fazer a única coisa que sabe fazer bem, que é encontrar valores escondidos dentro dos túmulos. Mas quando ela não responde, ele a joga para longe com um chute. Ela continua segurando firmemente o estômago, e enquanto seu mestre arrogante diz para ela começar a trabalhar, o fantasma começa a tomar controle dela. O idiota não percebe e começa a voltar, dizendo a Teal que ela não terá jantar se voltar de mãos vazias. No entanto, ela está completamente possuída pelo fantasma agora, e de repente o ataca, rasgando suas entranhas com as garras. O idiota percebe que está ferrado porque Teal não o obedece mais e foge o mais rápido que pode com seu ferimento sangrando. No caminho, ele encontra Zenos e implora para que ele o salve de sua escrava descontrolada, mas Zenos responde que não tem tempo para idiotas arrogantes como ele. Nesse momento, Teal chega lá e Zenos pode ver a energia negra ao seu redor. Ele pergunta ao idiota de onde os dois estão vindo e ele responde que estavam fazendo um pouco de agricultura. Zenos não acredita, mas o idiota não se importa. Ele pede que ele derrube seu escravo selvagem e promete uma recompensa em troca. De repente, Teal avança novamente contra o desgraçado, e Zenos rapidamente o salva antes de jogá-lo para o lado. A garota fera o marca como seu próximo alvo, e lança pedras nele com toda a força. Zenos desvia facilmente de todas as pedras que poderiam ter deixado buracos em seu corpo, e o idiota acha que pode derrotar Teal. No entanto, Zenos responde que ele é um curandeiro e matar pessoas geralmente é mal visto em sua profissão. Nesse momento, Teal lança uma enorme rocha em sua direção e Zenos a despedaça com um punho coberto de magia. Teal então avança em sua direção com grande velocidade e ele desvia de alguns ataques antes de deixá-la atingir sua barreira mágica, que a lança contra um prédio. Ela de alguma forma rasteja para fora dos escombros, apesar dos ferimentos graves, mas por causa disso, o fantasma começa a perder o controle sobre ela. Zenos finalmente tem certeza do que a está incomodando, mas quando tenta ajudá-la, Teal morde seu braço. Zenos não se importa com isso, e imediatamente usa sua magia de cura nela, tratando seus ferimentos e expulsando o fantasma que a possuía.
ele purifica o fantasma com seus poderes também, e então declara que fez trabalho suficiente por hoje. O bastardo rico vê tudo isso e agora finalmente acredita que Zenos é um curandeiro habilidoso. Ele pede para ser salvo, mas Zenos responde que já atingiu sua meta para hoje. O homem reclama que está morrendo e exige ser curado imediatamente, e Zenos diz que isso terá um custo extra. O homem joga sua bolsa na frente dele para cobrir as despesas, mas Zenos diz que não é suficiente. O homem fica irritado com isso, e ameaça reclamar para o conselho médico sobre as cobranças excessivas, mas Zenos diz para ele ir em frente porque ele não tem licença, e o conselho médico pode beijar o seu... Ele então de repente tem uma ideia e diz que aceitará a garota fera como o restante do pagamento. O bastardo rico imediatamente concorda com o acordo e Zenos não perde tempo em tratar ele. Depois disso, ele fica com a garota fera inconsciente até que ela acorde e sua dor de estômago volte. Ela pergunta a Zenos quem ele é e ele mostra o documento dizendo que é o novo mestre dela. Ele então imediatamente vai direto ao assunto e diz a Tio para se despir porque ele precisa verificar algo. Ela surta, pensando que seu novo mestre é um pervertido. Mas como ela é uma escrava, não tem escolha. Tio remove sua camisa e Zenos vê uma pedra na vesícula que está causando toda a sua dor. Ele começa a dizer algumas baboseiras médicas como se fosse o Dr. House, e então usa sua magia para retirar a pedra da vesícula do corpo dela. Tio imediatamente se sente melhor e pergunta a Zenos como ele fez isso, e ele responde que usou magia para abri-la, remover a pedra e depois costurá-la de volta em apenas um segundo. Tio não acredita que isso seja possível, mas Zenos gosta de ser humilde às vezes e diz que qualquer curandeiro poderia ter feito isso. Tio só pode agradecer a ele por curá-la, mas Zenos diz que não quer seu agradecimento. Em vez disso, ele quer que ela pague o valor que custou a ele. Tio está disposta a fazer qualquer coisa por ele, começando com um Gluck Gluck 3000. Mas Zenos não é um beta simplório, e ele diz para ela encontrar uma erva especial para ele. Tio está desapontada, mas ainda assim encontra a erva especial para ele, e Zenos diz a ela que agora ela pagou completamente o preço. Ela não entende se ele está brincando ou falando a verdade, então Zenos diz a ela que ele não teria encontrado essas ervas sem ela. Portanto, ela realmente pagou a dívida por tê-la comprado, e agora ela está livre para ir aonde quiser. Até não consegue acreditar nisso, mas Zenos rasga o contrato de escravidão, dizendo a ela que agora ela é dona da própria vida. Ela fica emocionada e agradece a ele por ajudá-la. E Zenos pede para ela vir à sua clínica se algum dia precisar de um curandeiro, mas também avisa que sua taxa é um pouco alta. Com isso, ele retorna para casa bem a tempo de seus 3 admiradores voltarem com os ingredientes para o jantar deles. Zenos lembra-se da época em que era membro do reverenciado Fênix Dourada, que se tornou um dos grupos de aventura mais fortes de todo o reino. Um dia, o líder do grupo chamado Astan diz a Zenos que não querem mais um plebeu pobre da favela no grupo deles, e lhe entrega uma moeda de ouro como indenização. Astan afirma que Zenos não serve para nada de qualquer forma, e que estão muito melhor sem ele. Zenos fica confuso porque é um curandeiro muito forte que tem ajudado o grupo desde que foi formado. Mas Astan ri disso, afirmando que ele é um idiota autodidata pobre que nunca conseguiu uma licença oficial de curandeiro, o que o torna completamente inútil. Zenos olha para ele e afirma que achava que eram amigos, mas Astan ri na cara dele junto com seus amigos, zombando de Zenos, dizendo que ele era apenas um escudo de carne para eles e nada mais. Astan diz a ele que agora que eles são o grupo mais forte do reino, eles são basicamente celebridades, e não fica bem ter um morador comum da favela em um grupo cheio de nobres aristocráticos. Astan afirma que a moeda de ouro deve ser mais do que suficiente para ele ir a qualquer lugar, e que ele nunca deve abrir a boca sobre a estar no grupo deles. Zenos percebe que isso é basicamente dinheiro para mantê-lo quieto, então ele se levanta e sai da sala, enquanto pensa no que fará com sua vida agora. Enquanto caminhava sem rumo, ele de repente ouve o som de alguém lutando e vai investigar. Acontece que é um homem e uma mulher tentando subjugar uma escrava elfa, para vendê-la a um nobre feio. Mas a escrava tenta lutar e fugir, forçando o homem a atirar uma flecha em sua perna. Ele se aproxima e a agarra pelo colarinho, mas a elfa é feroz e morde as mãos do agressor, deixando-o ainda mais irritado. O homem então pega sua adaga e a apunhala no estômago, irritando a mulher, que o chama de cabeça dura por estragar a mercadoria deles. Zenos os observa discutirem sobre o corpo da escrava em uma poça de sangue e decide intervir rapidamente. Ele oferece a moeda de ouro em troca da escrava, e a mulher aceita imediatamente, já que a garota está praticamente morta. O duo imediatamente desaparece na escuridão, enquanto Zenos rapidamente começa a examiná-la. Ferida. A escrava pensa que já está morta, mas Zenos é um curandeiro incrível e facilmente a cura completamente. A escrava fica totalmente surpresa, pois não sentiu nada, e agradece a Zenos por sua ajuda.
Ela se apresenta como Lily e imediatamente fica preocupada com a moeda de ouro que Zenos pagou por ela. Zenos percebe isso e diz para ela não se preocupar com isso, pois não era um grande problema. Na verdade, ele não estava muito interessado em ficar com o dinheiro irrisório de um idiota como Astan de qualquer forma. Lily pergunta se Zenos é um curandeiro famoso mundialmente, mas ele responde que é um ninguém que nem sequer tem licença de cura. Ele então pergunta onde ela mora, mas ela responde que está faminta e sem teto. Zenos decide acolhê-la e a leva para uma pequena taberna, onde consegue para ela algumas roupas melhores e comida quente. Lily come com fome, perguntando se Zenos não vai comer nada. Ele responde que não está com fome, quando na verdade não tem mais dinheiro para comprar comida. Justamente quando ele estava pensando em como procurar um emprego, um homem lagarto entra na taberna pedindo um pouco de água. Ele se senta em uma cadeira com sangue pingando do braço de algo que parece ser uma bala. Buraco. Zenos se aproxima dele e examina seu ferimento, alegando que não há nada com que se preocupar, já que é basicamente um arranhão. O homem lagarto pensa que Zenos é retardado, mas sem dizer mais nada, Zenos levanta os braços e entoa um feitiço de cura, que cura completamente o ferimento do homem lagarto. Imediatamente. O garoto lagarto fica chocado, mas feliz ao mesmo tempo, e imediatamente entrega algum dinheiro a Zenos antes de sair da taverna. Zenos fica um pouco confuso porque esta é a primeira vez que foi pago por curar alguém. Lily afirma que parece bastante normal para ela, já que curandeiros cobram uma taxa para curar alguém. Zenos decide que vai viver por esse conceito a partir de agora e abrir sua própria clínica. Um problema com isso é que, sendo ele das favelas, obter uma licença para uma operação legal seria praticamente impossível. Então, provavelmente teria que ser um curandeiro clandestino que trabalha ilegalmente. Lily parece muito feliz com essa decisão e promete ajudá-lo por toda a vida. Zenos não quer realmente envolver uma garota tão jovem em uma operação ilegal, mas como ele não pode deixar Lily assim, decide deixá-la ficar com ele por enquanto. Ele a leva para uma parte abandonada da cidade onde a maioria das casas estão destruídas e não se vê ninguém andando por ali. Lily pergunta por que eles estão em um lugar tão ruim, e Zenos responde que eles precisam ficar um pouco afastados do centro da cidade, já que precisam passar despercebidos. Ele afirma que está procurando uma casa intacta para chamar de lar, e finalmente avista uma das casas que não está tão ruim. Ele começa a inspecionar toda a casa. Embora pareça estar em uma condição bastante ruim, Zenos está simplesmente feliz por ter um teto sobre sua casa, já que por grande parte de sua vida, ele teve que dormir ao ar livre enquanto estava em seu antigo grupo. Lily usa sua magia de luz para iluminar a área, e Zenos começa a verificar tudo quando de repente eles encontram um espectro que é ninguém menos que a própria Carmilla. Lily se esconde atrás de Zenos pensando que este é o fim, já que os espectros são os monstros mortos-vivos mais fortes, conhecidos por terem o toque da morte. Carmilla sorri ao ver Carne Fresca entrando em seu palácio e decide atacá-los, mas Zenos lança calmamente sua magia de cura, que faz seus braços desaparecerem. Ela fica chocada ao ver um humano revidar enquanto Lily olha para ele surpresa, perguntando como diabos ele está lutando contra uma aparição. Zenos parece confuso e afirma que não vê qual é o grande problema, já que ele já lutou contra centenas deles. Acontece que sempre que Aston queria se divertir, mandava Zenos para as masmorras mais profundas, onde ele era forçado a lidar com Wraiths. Mas Zenos logo percebeu que eles são na verdade fracos contra sua magia de cura. De volta ao presente, Zenos pede desculpas a Carmilla, mas afirma que quer ficar aqui e tentaria não incomodá-la. O espectro decide atacar novamente, mas Zenos a repele facilmente. Carmilla está irritada, pois é a rainha dos espectros e nenhum humano jamais ousou desafiá-la antes. Ela levanta as mãos e convoca um pequeno exército de espectros para enfrentar Zenos, mas o curandeiro subterrâneo é forte demais para eles e lança uma cura poderosa, que mata imediatamente todos os espectros de nível inferior, deixando Carmilla sozinha. Zenos novamente se desculpa por invadir assim e pergunta se ele poderia pelo menos conseguir um único quarto para instalar sua clínica. Carmilla, percebendo que este humano é algo diferente, concorda em compartilhar o espaço, mas afirma que o segundo andar é seus aposentos privados antes de desaparecer. Depois disso, passam-se alguns dias, mas os quartos logo começam a parecer mais com uma clínica enquanto fazem alguns ajustes finais. Lily pergunta se deveriam anunciar, mas Zenos diz que não precisam fazer nada. Nesse momento, a porta se abre e o Homem Lagarto entra novamente. Ele se apresenta como Zon e diz a Zenos que desta vez trouxe a irmã com ele. A irmã olha para Zenos perguntando se ele pode cuidar do ferimento no braço dela. Zenos percebe que ela deve ter sido atingida por uma bala mágica venenosa que infectou completamente o braço dela. Ele afirma que o braço precisaria ser amputado, pois já está morto. A mulher olha para ele e pergunta quanto ela teria que pagar, e Zenos lhe diz $100 mil.
Zon fica indignado com isso, já que está muito acima da taxa de mercado para uma simples amputação, mas a mulher o acalma dizendo que Zenos é inteligente e sabe que ela é Zofia, a líder do clã dos lagartos. Zenos, na verdade, não sabia disso, mas já ouviu o nome antes, pois há grandes líderes de clãs nos subúrbios, sendo um deles Zofia, que rouba dos ricos e distribui para os pobres. Zofia pergunta a ele para justificar um preço tão alto, e Zenos responde secamente que regenerar um novo braço requer muita energia. Isso a deixa atordoada enquanto ela pergunta o que diabos ele quer dizer com regenerar. Ele parece confuso e afirma que vai cortar o braço dela e arranjar um novo. Sofia está chocada, mas diz a ele que se ele puder fazer isso, então ela pagará o dinheiro que ele estava pedindo. Em breve ele a deita na mesa e usa um bisturi etéreo para amputar o braço dela antes de regenerar um novo. Zenos fica surpreso ao saber que curandeiros normalmente não fazem coisas assim, enquanto Zofia agradece por sua ajuda, afirmando que provavelmente enviará mais pessoas para ele curar. Alguns dias passam quando, uma noite, após cuidar dos pacientes, Zenos se senta para tomar chá com Carmilla e Lily. Lily pergunta por que as pessoas lagarto estão sempre feridas quando vêm pedir ajuda a ele. Zenos afirma que há 3 facções dos subúrbios subterrâneos que estão constantemente em guerra, um sendo o povo lagarto, outro sendo os orcs e o último sendo os furries. Nesse momento ele sente algo, e a porta se abre enquanto um grupo de furries entra na sala ao lado de uma garota demi-humana que se apresenta como Linga, a líder dos Zenos sabe que ela lida com todas as operações de jogo e é bastante tirânica. Então ele diz a ela que estão fechados para o dia, mas que, se for uma emergência, ele pode dar uma olhada. Linga ri e afirma que não importa quantas vezes derrotem os homens lagarto, eles sempre voltam completamente curados, e então ela descobriu que é Zenos quem os cura. Com isso, ela pega um grande machado e começa a caminhar em direção a ele, afirmando que vai matá-lo para que ele não possa mais ajudar o povo lagarto. Com isso, ela investe contra ele, mas o escudo ao redor dele despedaça o machado. Todos os furries começam a te atacá-lo, mas não tem efeito sobre ele, então eles começam a destruir o lugar dele. Ele tenta pará-los, mas eles não ouvem quando de repente Carmilla aparece furiosa com a destruição de sua casa. Todos os furries se molham de medo ao ver uma espectro furiosa com eles, mas antes que ela pudesse acabar com eles, Zenos a impede afirmando que esta clínica é para salvar vidas, e não para tirá-las. Carmilla decide deixá-lo em paz e se afasta, enquanto Linga imediatamente cai ao chão pedindo perdão, pois um homem que pode lidar com uma espectro pode eliminar todos os furries de uma vez. Zenos diz a eles para não se preocuparem com isso, pois percebe que provavelmente tem mais uma leva de clientes para sua clínica. Sua clínica tem prosperado há algum tempo, já que ele constantemente recebe pacientes tanto dos lagartos quanto da facção furry. Além deles, agora um dos orcs também chegou e ele diz a Zenos que a líder deles, a grande Lady Low, está doente e ele quer que ele a examine. Zenos diz a ele para trazer a Lady para a clínica, mas o orc se recusa, alegando que Lady Low não consegue nem se mover agora e que os furries e os homens lagarto estão constantemente por perto trazendo presentes e construindo estruturas. Lady Low não pode correr o risco de ir a um lugar cercado por tantos inimigos. Zenos solta um suspiro exausto e decide seguir o orc até o covil deles. Ele caminha por cavernas escuras antes de chegar a uma abertura, onde encontra uma bela mommy musculosa sentada em um trono cercada por um bando de orcs. Ele se apresenta, mas Low afirma que já sabe quem ele é, já que tanto os homens lagarto quanto os furries não param de falar sobre como o novo curador subterrâneo é um Sigma. Zenos se sente incomodado com isso, já que não quer muita publicidade para sua clínica, pois isso pode causar problemas com as autoridades, já que ele não tem licença. Ele pergunta qual é o problema dela e ela, em vez disso, o desafia a encontrar o problema por si mesmo. Zenos se aproxima dela calmamente e examina todo o corpo em busca de alguma lesão externa, mas não encontra nenhuma. Depois disso, ele decide verificar se há alguma lesão interna, e logo percebe que há um caroço dentro do estômago dela, que não é um bebê, mas uma pedra de mana. Ele olha para ela e pergunta sobre isso quando ela diz que é uma pedra explosiva que acabou engolindo. Zenos pergunta se alguém tentou envenená-la, mas ela afirma que não é nada disso e que apenas a engoliu acidentalmente enquanto comia bolinhos de arroz. Zenos se vira e diz para ela dar um tempo, pois logo ela mesma verá. Mas Lowell impede, afirmando que ela acidentalmente acabou mastigando um pouco, o que está tornando a pedra muito volátil e se ela se mover mesmo um pouco, pode explodir. Os orcs imediatamente a cercam, afirmando que morrerão com ela, mas não a deixarão. Zenos não se importa muito com esse melodrama e quer partir, mas Lowell afirma que tem uma grande quantidade de tesouro escondida dentro de um dos baús
e quer que ele o tenha. Ele fica um pouco confuso com isso e acha que ela está brincando, mas Law imediatamente joga para ele uma chave dourada, dizendo que ele pode abrir o tesouro com isso. Zenos pergunta por que ela está fazendo isso, e Law afirma que ouviu dizer que Zenos sempre pede um preço justo, mas para crianças ele não cobra um único centavo. Law realmente gostou disso nele e quer que ele continue o bom trabalho que vem fazendo. Zenos suspira e decide finalmente lidar com a questão enquanto se vira. Caminha até ela, tira seu bisturi mágico e abre seu estômago. Os orcs ficam horrorizados e tentam atacá-lo, mas antes que pudessem cercá-lo, ele tira a pedra de mana e cura o estômago dela. Ela fica chocada com isso, pois nunca viu isso acontecer antes, mas imediatamente avisa a Zenos que ela deve jogá-lo fora antes que isso explodir. Zenos, no entanto, nem sequer pisca e agarra a pedra entre os punhos quando explode violentamente. Depois que a poeira assenta, Law fica completamente perplexo ao ver que não há nenhum arranhão em Zenos, que se limpa antes de jogar a chave de volta para Law e saindo. Law o detém e pergunta por que ele a curou quando poderia simplesmente ficar com todo o dinheiro para si. Mas Zenos afirma que ele cobra um preço justo, e que o que ela estava oferecendo era demais para uma operação simples. Depois daquele dia, os líderes de todas as 3 facções começam a visitá-lo regularmente, mesmo quando não tinham motivo. Zenos acha que é porque estão completamente desocupados, mas Lily suspeita que gostam de Zenos, o que é confirmado por Carmilla, que afirma que todos os 3 líderes estão completamente apaixonados por ele, e em breve vão guerrear entre si por causa dele. Zenos ignora isso, afirmando que é apenas um curandeiro comum e nada mais. Mas as palavras de Carmilla se mostram verdadeiras quando, um dia, todos os 3 líderes das facções o visitam um por um, trazendo presentes e comida, enquanto afirmam que vão declarar guerra no dia seguinte. Na manhã seguinte, todas as 3 facções se encontram no campo de batalha com seus homens conversando entre si, enquanto se preparam para finalmente decidir quem é o indiscutível rei do submundo. Antes que a luta pudesse começar, no entanto, Zenos e Lily chegam ao estádio, mas em vez de parar a luta, o médico do submundo diz para colocarem tudo para fora de uma vez por todas. Com essa afirmação, Zofia tenta derramar o primeiro sangue ao sacar suas adagas e atacar Linga, mas a criatura felpuda é rápida e consegue desviar do ataque. O orc decide participar da ação e pula em Zofia, mas ela desvia do ataque e recua. É quando o caos se instala, já que todas as facções começam a se golpear e socar umas às outras em combate mortal, enquanto os líderes de cada facção trocam golpes mortais com a intenção de matar. Lily parece muito perturbada com tudo isso, mas logo as coisas tomam um rumo estranho enquanto continuam lutando o tempo inteiro. Dia, mas por algum motivo ninguém morre ou desiste e todos os ferimentos se curam magicamente. Finalmente, os líderes percebem que Zenos está curando todos ao mesmo tempo, e ele responde que não se importa com quanto tempo eles continuam lutando, mas são seus pacientes, então ele continuará curando-os. Neste ponto, os líderes começam a rir ao perceberem quão estúpido isso realmente é. Eles decidem formar uma trégua e governar o submundo juntos em paz. Lily parece muito feliz com isso, enquanto Zenos afirma que vai cobrar muito dinheiro deles, já que curar tantas pessoas ao mesmo tempo é um trabalho muito difícil. Alguns dias se passam quando Zofia e seu irmão visitam a clínica de Zenos mais uma vez para receber curada. Tanto Linga quanto Law estão lá apenas relaxando enquanto Zenos pergunta a Zofia como ela se machucou desta vez. Zofia afirma que é uma ladra que escolhe nobres muito ricos e os rouba antes de distribuir a riqueza entre os pobres dos bairros de Lata. E ontem, enquanto fazia isso, ela acabou se envolvendo em uma briga com os guardas reais e se feriu. O irmão dela afirma que o caso dele foi diferente, pois uma mulher louca chamada a Rosa de Ferro o encontrou em campo aberto e começou a atirar nele como uma verdadeira norte-americana. Carmilla sorri e diz a Zenos que sente que essa Rosa de Ferro pode visitá-lo em breve, já que ele conseguiu unir as 3 facções em guerra pela primeira vez em anos e os nobres podem achar isso ameaça. Zenos afirma que não quer lidar com nada disso e se senta para comer o banquete que Lily preparou para todos eles. As palavras de Carmilla se revelam verdadeiras, pois a mulher conhecida como a Rosa de Ferro já entrou nos becos e fica chocada ao ver paz enquanto os furries jogam cartas com o povo lagarto, enquanto os orcs e os furries brincam e riem. Ela vê uma das pessoas lagarto sentado tranquilamente e bebendo um pouco de cerveja, então ela se aproxima dele dizendo que faz um tempo desde que ela visitou os becos pela última vez e as coisas parecem ter mudado muito. O homem lagarto olha para ela e afirma que agora que todos se conhecem, perceberam que são todos iguais, então não há razão para lutar. A mulher pergunta a ele quem foi o mediador que interrompeu a guerra, mas o lagarto afirma que o mediador gosta de manter um perfil discreto, então ele não diria o nome. Ao ouvir isso, a louca agarra o colarinho dele e enfia a arma em sua barriga, ameaçando atirar, mas ele ainda se recusa a entregar Zenos e consegue gritar por ajuda.
Felizmente, Zofia e seu irmão estavam andando por perto, o que força a mulher a fugir, mas ela percebe que as feridas nas mãos de Zofia parecem já ter cicatrizado. Ela caminha pela cidade e acaba tropeçando na clínica de Zenos tarde da noite. Ela entra na sala pedindo-lhe direções para chegar à cidade, mas no momento em que ele tenta ajudar, ela imediatamente saca sua arma e atira uma granada de fumaça nele enquanto Lily observa horrorizada, perguntando-se o que acontecerá agora. Se você gostou deste vídeo, por favor, considere se inscrever e assistir ao vídeo na sua tela a seguir. Bem pessoal, esse é o fim do vídeo. Se gostou, comente para a próxima parte, se inscreva no canal e deixe o like. Obrigado por assistir e até a próxima.